estão se multiplicando a cada dia que passa. E os motociclistas sempre são as maiores vítimas. Por isso, a nossa equipe foi até o Corpo de Bombeiros para falar sobre como evitar essas ocorrências. O Índio Maringá está lá no bombeiro, tem mais informações. Índio, o simples fato de se respeitar as leis de trânsito já ajuda a salvar muitas vidas, mas existem outras orientações que podem ajudar a gente ter uma esperança de ver diminuir esses números aí de pessoas feridas, que perdem a vida. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo dos Santos, principalmente quando nós temos o mês de maio sendo um mês muito violento. Só para você ter uma ideia, o Eduardo dos Santos, o mês de maio foi o mais violento no trânsito de Maringá em mais de uma década. Só para você ter acesso aos números, 8 mortes registradas no mês que ocorreram em diferentes pontos da cidade, sendo aí a mais recente no último final de semana. Um mês violento, com muitas mortes, e principalmente quem leva pior são os motociclistas. É por esse motivo que nós vamos conversar, o Eduardo Santos, com o aspirante oficial, tenente, futuro tenente, a Novalkoski. Tenente, boa tarde, a senhora está ao vivo aqui com o Eduardo dos Santos, e a gente vê aí, olha, um mês de maio onde muitas mortes no trânsito, principalmente motociclistas. O que o Corpo de Bombeiros, como que é atender tantos acidentes envolvendo motociclistas? Então, a gente deixa algumas orientações aos motociclistas para evitar ao máximo desses acidentes, começando por respeitar a sinalização da via, então limite de velocidade, respeitar placas de obra na pista, sempre estar atento, tomar cuidado nos momentos que forem fazer ultrapassagens, principalmente de veículos maiores, como caminhão, ônibus, que geralmente tem ali um ponto cego maior, então manter distâncias seguras desses veículos, tomar cuidado também com a manutenção das motos, então freio, a parte luminosa. É importante que o motociclista ele precisa ser visto pelos outros motoristas, então a parte luminosa, principalmente na parte da noite, ela é extremamente importante, que esteja em condições, não fazer uso de substâncias que possam alterar o nível de consciência ou até de reação, se for necessário fazer uma frenagem ali repentina. Outros pontos também que não evitam acidentes, mas que minimizam caso venha esse motociclista a cair, é o uso do capacete, então sempre preso na parte inferior, a viseira baixada, não só para evitar o impacto da cabeça desse motociclista, mas também insetos ali na visão. Roupas também que venham proteger os membros, membros superiores, inferiores, e também calçados que estejam sempre bem presos nos pés, para que evite que esse motociclista engate o pé ali errado e sofra um acidente. E olha, o Eduardo dos Santos, essas dicas importantes da tenente Novalkoski vêm principalmente depois que a medicina, o Conselho de Medicina no Brasil divulgou um dado onde um motociclista tem 17% ou 17 vezes mais do que um motorista chance de morrer em um acidente no trânsito. Quer dizer, um número muito alto, né, tenente? Sim, até agora há pouco acabou de ser ambulância, inclusive, para atender 2 vítimas de moto. Então, todo cuidado é pouco, já que, diferente do carro, a moto ela não tem condições de te proteger caso haja um impacto. Só está indo para o local agora? A ambulância já deslocou e logo nós iremos também. Eduardo, então pedir para a Letícia deixar nossa linha aberta. Nós vamos acompanhar mais esse acidente envolvendo motociclista, para você ver que os números, eles dizem sempre a verdade. Olha, é preocupante. Nos últimos 10 anos, o mês de maio quebrou um recorde no número de vítimas de trânsito aqui em Maringá. E teve uma outra faixa que eu estava vendo aqui, muda para outra frase que estava passando aqui. Presta atenção. Ano passado, internações envolvendo motociclistas custaram ao SUS mais de 252 milhões em todo o país. Então na hora que a gente vê o motoqueiro dando aquele grau, que ele vai, cai e se arrebenta, vai lá, é um leito de UTI que ele ocupa, E os custos para todos. Então o que a gente precisa, viu, gente? Que todos se conscientizem. Quem está aí no dia a dia no automóvel,
quem está como pedestre também, quem está na motoca principalmente, que é quem leva a pior na hora que acontece o acidente, independente de estar certo ou estar errado. E, lamentavelmente, se for equiparar o número de ocorrências envolvendo motociclistas, qual atrapalhada é do motociclista ou atrapalhada é de outro, a maior parte é atrapalhada dos motociclistas, tá? Motociclistas invadindo via preferencial, motociclistas em alta velocidade. Tem os casos aonde é o outro, o inverso, que provoca o acidente e o motociclista certinho? Tem. Por isso que a gente indica a prática da direção defensiva. Os números são assustadores, é necessário uma conscientização das pessoas para a gente ter uma esperança desses números diminuírem.